Olá pessoal, conforme eu falei para vocês, eu uso bastante a internet como forma de comunicação com vocês. E essa é uma das maneiras que eu lanço mão. Esses vídeos vão ajudar vocês a reverem as aulas e depois vocês vão poder estudar para a prova de maneira mais rápida e objetiva, dando uma olhadinha nos vídeos que eu vou enviando para vocês ao longo do curso. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre o marketing, contextualizando o marketing. O que é isso, como é que funciona, o que é, o que não é, quais são os mitos. E eu queria enfatizar quando a gente falou sobre o objeto de estudo do marketing. Qual é o objeto de estudo do marketing? A gente disse que é a relação entre empresa e consumidor. O que o marketing estuda? Essa relação empresa e consumidor. Foca nessa relação. Para quê? Para otimizar essa relação. Aí a gente começa a entender o que é o marketing. O marketing é essa área do conhecimento empresarial que visa otimizar a relação empresa-consumidor. Vamos lembrar o que a gente falou? Otimizar é transformar essa relação numa relação ótima para as duas partes. Ou seja, o consumidor tem que ficar feliz, o cliente tem que ficar satisfeito, mas a empresa também tem que atingir os seus objetivos. Tem muita gente que define marketing só olhando a perspectiva do consumidor. Se eu deixar o consumidor feliz, mas eu como empresa não prosperar, eu não estou praticando marketing. Eu estou fazendo algum tipo de benemerência. Não é marketing. Agora, uma coisa é entender o que é o marketing. Outra coisa é entender como o marketing é praticado. Ao longo do curso, a gente vai ver como é que o marketing é praticado. Mas a gente precisa ter uma visão ampla disso para começar a se aprofundar no nosso curso. O marketing começa com uma fase que a gente chama de análise. Analisar é entender quem é o consumidor, quais são as forças, quais são as características da empresa que esse marketing está analisando. E mais do que isso, entender todo o entorno que influencia o comportamento do consumidor e que traz implicações para a empresa. Esse entorno, para a gente organizar de uma forma didática, a gente divide em dois ambientes. Um que a gente chama de microambiente ou ambiente setorial, ou alguns autores ainda chamam de ambiente industrial. É um ambiente formado por forças que a empresa consegue receber impacto e gerar impacto. Então, quando a gente pensa nos concorrentes, quando a gente pensa nos produtos substitutos, nos canais, sejam eles de distribuição ou de comunicação, quando a gente pensa nos fornecedores, tudo isso a gente está pensando no nosso microambiente. Agora, a relação empresa-consumidor também é impactada por forças de uma amplitude maior, que são as forças macroambientais, ou, como alguns autores chamam, forças contextuais. Essas forças, a gente viu em aula, são forças de natureza econômica, demográfica, sociocultural, tecnológica, ligadas ao ambiente natural. Então, a gente está falando de um conjunto de forças que impactam a empresa, mas só que a empresa não consegue responder, a empresa não consegue reagir a essas forças. A empresa só resta se adaptar a essas forças, porque elas são muito intensas, muito poderosas, não faz sentido dizer de reagir com relação a essas forças. Bom, então a gente está falando da primeira fase do processo mercadológico, que é a análise, entender a empresa, o consumidor e o entorno. Bom, consegui entender isso? Eu vou para a segunda fase, que é a fase de adaptação. O que é me adaptar ao meu cliente, ao meu ambiente? É oferecer para ele um produto para o meu cliente, um produto que ele queira, que ele goste, que satisfaça as necessidades dele, a um preço que ele esteja disposto a pagar. Não é o preço que ele quer, porque a gente falou, o consumidor quer preço zero. Mas tem um preço que ele se dispõe a pagar porque cabe no bolso dele e porque é um preço compatível com o valor que ele percebe no produto que ele está comprando. Então, analisei, me adaptei, aí eu vou ativar a relação. Se eu tenho o produto certo e o preço certo,
eu preciso fazer o consumidor saber disso e preciso dar acesso físico ao meu consumidor com relação ao produto. Então, na fase de ativação, eu tenho que cuidar de duas grandes variáveis, que eu chamo de praça, que é a localização, aonde é que o meu consumidor vai achar o meu produto, é a distribuição, como é que o meu consumidor vai ter acesso ao meu produto, e a promoção. Eu preciso contar para o meu consumidor que eu existo, eu preciso fazer ele acreditar em mim e eu preciso fazer ele gostar mais de mim do que dos meus concorrentes, mais do meu produto do que dos meus concorrentes. Bom, aí eu vou para a última fase, que é a fase de avaliação. Avaliar é checar se tudo aquilo que eu pensei, que eu analisei, que eu descobri na fase de análise, depois adaptei e ativei, se tudo aquilo se realizou da maneira como eu esperava que fosse se materializar. Pode ser que tenha havido algum equívoco ao longo do processo e eu não consegui acertar o caminho. Então eu vou ter que ajustar isso, mas para isso eu preciso avaliar. E pode ser que eu tenha acertado, mas o meu concorrente, à luz da minha ação, gerou uma reação a qual eu preciso, mais uma vez, reagir. Eu preciso enfrentar. Então, aí eu fecho o ciclo mercadológico, análise, adaptação, ativação e avaliação. Com essa visão ampla que a gente teve do marketing na primeira aula, a gente está pronto para ir para a segunda aula e estudar aí o sistema de informação de marketing. Vocês estão preparados? Estudaram? Espero que tenham estudado, porque o nosso bate-papo vai ficar muito mais interessante. Até lá!